Bom, pessoal, finalizada a guerra, né, era a hora de as nações então assinarem os acordos de paz, né? Esses acordos foram liderados pelos países vencedores, Estados Unidos, França e Inglaterra, né? E uma série deles foi selada, mas o principal foi aquele que estabeleceu a punição aos alemães, o chamado Tratado de Versalhes. Como desdobramento do conflito, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano deixaram de existir. Eles se fragmentaram, dando origem aí a países como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Turquia, regiões do Oriente Médio que eram ricas em petróleo, antes controladas pelos turco-otomanos, passaram então a domínio da Inglaterra e da França. A Alemanha teve de devolver à França os territórios conquistados após a Guerra Franco-Prussiana. Foi obrigada a pagar aos países vencedores uma enorme indenização. Ainda ficou proibida de manter os aviões militares, os canhões e submarinos, né? Os acordos do pós-guerra, eles definiram também a criação da Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça. A Liga das Nações reuniria diversos países e teria, então, como objetivo assegurar a paz e a segurança mundial. Posteriormente, ela originou a Organização das Nações Unidas, a ONU, que existe até os dias atuais. Para falar um pouquinho aí desse fim da guerra dos tratados de paz, seria importante mostrar a vocês, né, que o período após a guerra ele foi marcado por intensos conflitos, né? Embora aí o combate tenha sido iniciado com o objetivo de resolver questões nacionais, esse anseio não se concretizou de fato, né? Em muitos casos, os problemas somente se agigantaram, por assim dizer, sobretudo porque após a guerra a Europa encontrava-se em uma grave crise econômica e de representatividade. Mesmo entre os países vencedores, as expectativas não eram otimistas e o clima era de completa incerteza, né? Entre os vencidos, derrotados em campos de batalha, ou como no caso alemão, dilacerados pelos acordos de paz, o clima que se ergueu foi de revanchismo, né, de ressentimento, como já havia comentado anteriormente. Sobre esse aspecto, é curioso falar, né, é interessante falar sobre os pontos aí principais do Tratado de Versalhes e das suas implicações sobre a economia, sobre a estrutura política e a composição territorial da Alemanha. É importante reforçar que a nova configuração da Europa foi sendo articulada a partir desses acordos de paz. As nações vencedoras, então, sobretudo a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, determinaram os destinos dos países vencidos. É importante falar da fragmentação dos impérios seculares, por exemplo, a exemplo aí do Austro-Húngaro e do Turco-Otomano, né? Citar aqui a vocês as sanções às quais a Alemanha foi submetida. As nações europeias, elas viram-se arrastadas ao final da Grande Guerra. Os prédios, escolas, pontes, casas e hospitais foram destruídos pelos bombardeios ao longo de 4 anos de conflitos, né? Para retomar a rotina, era necessário, então, reconstruir as cidades. Reconstruir o país era uma tarefa dispendiosa, né? Custaria muito caro, e as nações que participaram do conflito haviam contraído enormes dívidas já, né? Sem os recursos, a alternativa era pedir empréstimo aos Estados Unidos. Durante o período aí que durou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam se consolidado então como uma potência econômica com base na venda de alimentos, armas e objetos industrializados às nações envolvidas no conflito na Europa. Com isso, ao final da guerra, né, o país conquistou a posição de liderança em aspectos econômicos a um nível global. Dessa maneira, enquanto o pós-guerra na Europa foi marcado por graves dificuldades como desemprego, inflação, o que se observou nos Estados Unidos foi um período de prosperidade, né, que beneficiou principalmente as camadas médias e altas da sociedade norte-americana. A indústria americana então se expandiu e começou a produzir automóveis, geladeiras, fogões elétricos, aspiradores de pó, aparelhos de rádio, entre outros utensílios. E a população
estimulada pela intensa campanha publicitária, passou a adquirir essas novidades, né? Ampliando assim a produção e a venda dos produtos numa larga escala, a nível global, como dissemos, né? Essas mudanças nos hábitos de consumo foram acompanhadas pelas novas formas de lazer da população. O cinema se popularizou e se transformou, então, na principal diversão dos norte-americanos. Não à toa aí a indústria hollywoodiana, né? Mas o rádio também se configurou como um importante meio de comunicação e também de lazer. Afinal, pelas ondas aí radiofônicas, as notícias ganhavam maior agilidade, chegando rapidamente ao conhecimento dos ouvintes, né? E ao mesmo tempo era por meio do rádio que a população entrava em contato com diferentes gêneros musicais, como o jazz, que surgiu aí junto à comunidade negra norte-americana e revelou um grande número de artistas, mais tarde conhecidos em todo o mundo. A respeito desse assunto, inclusive, eu indicaria A História Social do Jazz, é um livro escrito na década de 90 pelo historiador Eric Hobsbawm. Essa efervescência cultural observada nesse período foi tão grande que esses anos do pós-guerra nos Estados Unidos ficaram conhecidos como os Anos Loucos, né? Porém, toda a euforia desse período chegaria ao fim no ano de 1929, quando houve aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que conduziria os Estados Unidos e outros países a uma crise nunca vista até então. É disso que trataremos a partir da próxima aula. Mas no próximo vídeo eu comentarei com vocês a respeito dos 2 exercícios da página 82, que ficam como exercícios de tarefa da aula de hoje.